Fala galera, estamos de volta com o nosso Heavycast, o nosso 21º episódio. Vamos conversar aqui sobre teleconsulta, esse mundo aí, um mundo novo, né? Da, da área da saúde. Mas, como sempre, no nosso começo do episódio, a gente fala sobre os nossos apoiadores. Nós existimos aqui também por causa deles. Nosso apoiador Amazon Physiocare, que está atuando no mercado há mais de 15 anos, tudo relacionado à terapia do sono, aluguel e venda de equipamentos. Então, a galera da Renata, do Jean, lá na Amazon Physiocare, essa empresa é referência aqui na nossa região. E também a Faculdade Inspirar, nós estamos aqui, ó, com as nossas canecas. Obrigado, Diana, Paula e a Sim. equipe, mandou aqui pra gente, ficou mais bonito aqui agora. E a Faculdade Inspirar é uma instituição de ensino relacionado à saúde, bem-estar, e lá tem cursos de especialização na área. Então, você que é da área da saúde e quer se especializar, o local certo é a Faculdade Inspirar, beleza? Então, um abraço aí para a Faculdade Inspirar Belém, um abraço para a galera da Amazon Physiocare. E Ellen Maria, Eu. vamos lá, seja bem-vinda mais uma vez. O que que Obrigada, temos para Rafa. hoje? Hoje nós temos um tema pouco discutido e muito importante, e eu diria inovador. A gente vai falar de telereabilitação dentro da telesaúde, como que o fisioterapeuta pode usar e até empreender nessa área, viu? É uma área muito importante. E quem está com a gente hoje é o Leonardo Breno, fisioterapeuta, sócio lá, proprietário da Onco Reab, que conheço a pesquisa sobre, fez todo um trabalho de mestrado e hoje usa na prática também a telereabilitação. E eu vou pedir para te se apresentar para a gente, Breno. Quem é o Leonardo Breno? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Sempre um prazer estar participando de projetos pioneiros como esse aqui na nossa região. A gente sabe que esse formato de podcast ele é interessante justamente porque aproxima, né? Traz com que as pessoas se identifiquem nas falas, isso é fundamental. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui, conheço o trabalho de vocês, sei da excelência e para mim é muito gratificante participar de momentos como esse, né? Então, eu sou fisioterapeuta, formei juntamente com a Ellen Maria, a gente é da mesma turma. Realizei residência em oncologia, né, dentro da área dos pacientes oncológicos. Fiz também a pós-graduação em acupuntura lá com a Inspirar também, ó. Sou Olha, egresso da instituição. Fiz mestrado, né, que foi no mestrado que eu realizei pesquisa relacionado à telereabilitação, que foi naquele momento de pandemia, mas aí a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Atualmente eu faço doutorado em medicina tropical. Então, vou estar também realizando um acompanhamento voltado para pacientes com câncer de colo do útero e também trabalho na clínica Oncorreab e atualmente, recentemente, estou como fisioterapeuta e professor substituto lá da UFPA, do curso de fisioterapia. Então, assim, durante essa caminhada, né, a gente sempre veio focado para o atendimento de pacientes com câncer e também dentro da parte de gestão, né, dentro da parte de empreendedorismo, que a gente sabe que é sempre uma dificuldade empreender, sempre mais difícil empreender dentro da fisioterapia. E a telereabilitação ela veio com uma opção para trazer um atendimento mais especializado, né, para as pessoas da nossa região, especialmente as pessoas que moram em regiões mais distantes, né? A gente sabe que aqui o nosso estado ele é muito grande. E aí a gente trouxe essa proposta e está caminhando, estamos iniciando aí nesse processo. É, excelente. Leonardo, fala pra gente, porque lendo um pouco sobre o tema, você ouve a palavra teleconsulta, você ouve a palavra telesaúde, telereabilitação, é muito tele. É, Mas quando a gente fala assim, voltado mais para fisioterapia, o que mais se enquadra, né? Se pudesse falar um pouco o sim, que sim. significa cada um deles e o que mais se faz sentido para a fisioterapia. É muito boa pergunta, Rafa. O que a gente precisa entender é que existe essa definição de atendimento remoto, né? Então, todo aquele atendimento que você utiliza uma tecnologia para prestar um serviço de saúde, a gente configura como uma teleconsulta, ou telesaúde. Então, como se fosse o eixo maior é a teleconsulta, né? O teleatendimento. Dentro desse contexto, a gente tem a telereabilitação, que é o atendimento mais voltado a parte da fisioterapia, por meio principalmente de acompanhamento e monitoramento. Um outro ponto importante que a gente precisa entender também da telereabilitação ou telesaúde é as suas modalidades, né? Então a gente tem a telereabilitação que ela é feita de maneira síncrona, ou seja, ela é realizada por uma videochamada no mesmo momento. Então, a partir do momento que a gente faz uma videochamada e conversa com o nosso paciente, orienta, prescreve um exercício, a gente está fazendo uma telereabilitação na modalidade síncrona.
A gente pode fazer também na modalidade assíncrona. O que que seria isso? Eu mando uma orientação para esse paciente por meio de acompanhamento, por exemplo, por vídeo. E ele realiza no momento que ele achar mais interessante. Então, ele está fazendo acompanhamento remoto, mas não é em tempo real. Isso é uma realidade para países como, por exemplo, Estados Unidos, em que a gente observa que os serviços às vezes, de saúde não dá conta da quantidade de acompanhamento que deve ser feito, além das questões também financeiras, que lá a gente sabe que os serviços são muito caros. Então, é uma modalidade que é muito realizada. E existe a modalidade mista, né, que é o acompanhamento síncrono e assíncrono, ou seja, eu posso fazer por telereabilitação e depois mando um acompanhamento para esse paciente. Então, essas modalidades são interessantes, principalmente para a gente compreender muitas das vezes que a gente já faz a telereabilitação, a gente só não entende, Não sabe mas o a que gente é, já né? está fazendo de maneira. Não tem como fugir da tecnologia. Então, assim, é uma coisa que não tem como a gente fugir da inteligência artificial, que já tem vários aplicativos que utilizam algoritmo, por exemplo, de vídeo para identificar alterações motoras. Então, não tem como a gente fugir dessa realidade. A gente só precisa entender como a gente vai utilizar e como faz sentido para a nossa especialidade. Eu acho que esse que é um ponto principal. Uhum. E dentro de um estado tão grande, né, considerando a nossa regionalidade, eu vejo que o quanto que é essencial para alcançar outras pessoas. Eu sei que o teu trabalho foi com esse intuito, né? Trabalhou Sim. muito com pessoas de fora da cidade, do centro. E aí eu queria te perguntar o que te despertou esse interesse. Quando surgiu, tu falou, não, isso aqui é uma boa para mim usar no meu serviço. Eu fiz a residência dentro de um hospital de referência aqui na nossa região, que atende pacientes principalmente de locais muito interioranos. E durante a residência me incomodava bastante, muito mesmo, eu ter que atender paciente, por exemplo, que vinha de Afuá, para fazer um acompanhamento fisioterapêutico. Não é que a fisioterapia não seja importante, mas eu falava, caramba, será que não tem um profissional que possa fazer o mesmo atendimento que eu realizo naquela região? E realmente não tinha. E aí era até engraçado, que a paciente às vezes vinha mais cedo, que ela tinha consulta médica, eu falava, não, você vai ficar acompanhamento comigo aqui até 10 horas. Ela veio de longe e vai fazer fisioterapia intensiva. E aí aquilo sempre me chamou a atenção. Eu falei, pô, se tivesse uma modalidade por vídeo, que a gente pudesse dar uma orientação para a família sempre era muito engajada, é, seria muito interessante para esse paciente. Então, aí evitaria que ela tivesse que vir algumas vezes para fazer um acompanhamento fisioterapêutico, que a gente pudesse fazer uma comunicação de forma remota. Então, a partir daqueles pacientes que vinham, por exemplo, de região de Tucuruí, vinham regiões, por exemplo, do Acará, o paciente se desgastava muito para ir até o acompanhamento da fisioterapia, a gente sabendo da importância, então, às vezes, o que a gente fazia era juntar, então, o paciente fazia um acompanhamento médico, fazia um tratamento de quimioterapia, radioterapia, naquele mesmo dia eu já falava com ela, passa lá com a gente para a gente já fazer um acompanhamento, justamente para minimizar, né, esse acompanhamento. E a gente sabe que os pacientes, às vezes, vêm com um programa de TFD, né, que ele paga um valor, mas é um valor ínfimo. Às vezes o paciente tem dificuldade até para comer, ele passa um acompanhamento de manhã, fisioterapia à tarde. Então imagina só a dinâmica. Às vezes o paciente tinha que atender o paciente meio-dia, porque senão ele não tinha dinheiro para almoçar e não tinha como ele ir. Então é uma questão social muito complexa. E aí, quando eu saí da residência e entrei no mestrado, o meu orientador ele era ligado ao hospital ainda. Eu falei, vamos fazer um processo de acompanhamento de paciente com câncer de mama. E aí veio a pandemia, né? Veio aquele processo que a gente não esperava, e aí já um mestrado em curso. E aí foi que surgiu esse estágio. Falei, poxa, os pacientes vão ser desassistidos, né? Porque os serviços ambulatoriais fecharam. É a oportunidade que a gente tem de implementar a telereabilitação, porque tinha muita resistência ainda. O pessoal falava, não, isso não vai dar certo. Vou fazer um trabalho de pesquisa, é muito viés, não faz, vou fazer outra coisa. E eu falei, não, bora, a gente vai fazer, bora fazer. É uma coisa que eu sempre tive vontade. E aí foi a oportunidade. Eu falei, não, é agora, a gente vai ter que fazer. E aí conversei com o orientador, ele aceitou. A gente fez um projeto piloto anterior com uma outra residente, deu super certo. E aí a nossa dificuldade era, dentro do que a gente tem de telereabilitação síncrona, síncrona mista, como é que vai ser? Que aí o questionamento tem áreas que não pegam internet. E aí, como é que vai ser o teu Uhum. acompanhamento? Aí foi que a gente pesquisou e aí a gente fez uma telereabilitação mista, né? Então a gente fazia um envio de vídeo no momento da avaliação, que era justamente para ele ter esse feedback de internet no momento que a gente fazia a avaliação, porque pode ser que ele fosse para uma região dele que não pegasse a internet. Então ele já saía com os vídeos do protocolo dele e a gente fazia videochamadas por semana para fazer o acompanhamento. E aí, como é que tá? Tá tudo certo? Conseguiu fazer? Mas a gente não conseguia acompanhar em tempo real,
justamente por essa dificuldade, às vezes, de conexão. Mas era um protocolo único de exercício, que a gente orientava os exercícios no momento da avaliação, que daria mais ou menos 15 dias de pós-operatório, quando ela tira o ponto. E aí a gente fazia um acompanhamento por 30 dias. Então a gente avaliava no 15 dias de pós-operatório e 45 dias. E aí a gente observou, né, que não houve tantas diferenças da telereabilitação presencial, o grupo que fez presencial, com o grupo que fez a tele. Em algumas variáveis, como por exemplo ADM, movimento de flexão, abdução e também força e qualidade de vida, os pacientes tiveram um resultado até superior, estatisticamente significante. E aí foi até uma surpresa pra gente. O ponto principal é que não houve piora. Meu medo era, pô, o pessoal que vai fazer tele vai ser ruim, vai ter problema, vai aparecer complicações, sabe que o paciente oncológico ele é complexo. Foi um questionamento feito pelos revisores do artigo, né? Então sempre falava, a gente observava a preocupação assim, em não falar que a tela era melhor, porque tinha aquele receio de dizer, poxa, vai perder postos de serviço dentro da fisioterapia. Aí é briga com o revisor, manda e volta, até aceitar e conseguir fazer a publicação que provavelmente vai se encaminhar aí. Mas, e hoje o meu orgulho é dizer que até hoje se faz esse acompanhamento que a gente... Isso ficou Isso lá, então. ficou, isso Isso ficou como ser como produto pro produto serviço, do né? serviço. Então, eu gosto muito de vez em quando eu vou lá e aí eu falo, "Ei, então tá rolando o negócio?" O pessoal, não, está mandando e tal. E aí isso para mim é motivo de muito orgulho, porque foi a minha contribuição, né? Eu passei e deixei alguma coisa que para o serviço era importante. Para o paciente, às vezes, o que a gente fazia de orientação era um folheto explicativo. Só que, cara, é muito complicado. Uma coisa é tu dar um papel para a pessoa ver. Às vezes a pessoa tem um problema relacionado à leitura, não entende muito bem, e outra coisa é dar um vídeo. Logicamente que tem aquela questão do letramento digital, né? Até que ponto as pessoas têm acesso à comunicação, conseguem entender, mas aí a gente pode passar para familiar. Eu acho que é muito mais fácil da gente conseguir ferramentas para modificar aquela situação do que a gente dar uma cartilha, às vezes o paciente perde da Pra se envolver orientação. ali a família e o paciente, que não é só o paciente, né? A É, família, hoje a gente vê, né, a gente tá na era aí da internet 5G, mas se a gente falar aqui de Pará, com aproximadamente 144 municípios, e a gente vê que tem a galera que pode estar num lugar que não pega internet. Mas a sim. gente vê, às vezes, o cara fazendo vídeo lá no TikTok, lá no meio do açaizal. Então, assim, No tem... meio do É, rio. no Eu meio já do vi, tem rio, o né? pessoal do Rio agora que eu não Aham. perco nada dele lá do Ribeirinho, né? Olha aí. Muito E bacana. como toda técnica, né, vão ter as indicações e as contraindicações, como Sim. todo recurso, né? Então não vai ser para todo mundo, assim como diversas coisas, nada, quase nada na vida é para todo É. mundo. Então vão ter as indicações. Muito bacana o trabalho, de verdade. Léo, hoje na percepção, com as pessoas com quem eu converso, quando fala bem assim de tele, né, reabilitação, tem um certo preconceito, Sim, né? Fala bem assim, não, o bom mesmo é o ao vivo, é o sim, presencial, é você tocar num paciente. Claro que existe sempre o modelo ideal, eu sempre falo que existe o mundo real e o mundo ideal, né? sim, Na realidade, às vezes não se aplica. Um exemplo que você falou aí de um paciente que vem lá de Afuá para se reabilitar aqui e depois ele volta. Quando ele volta? Será que lá ele vai ter acesso ao serviço? Então a gente está falando de uma pessoa, tipo assim, que não tem uma oportunidade de ter um serviço presencial específico. sim, Que a telereabilitação pode chegar até ele. Então exatamente. hoje ainda pode ter algum preconceito em relação a essa modalidade. Mas eu queria perguntar, qual é a maior vantagem, né? Você citou aqui algumas, Uhum. né? Qual é a maior vantagem pro paciente e pro profissional esse formato de reabilitação, esse formato de atendimento? Rafa, é assim, o grande ponto, acho que foi isso que tu falou, foi uns pontos assim que fizeram com que eu entrasse nessa área. É essa questão do acesso do serviço. A gente está falando, por exemplo, vou falar especificamente da minha área, também a gente parte a parte cardiorrespiratória. Se a gente for analisar, os grandes serviços hospitalares, eles ocorrem aqui em Belém, certo? Então, voltado para a parte de pulmonar e cardíaca, a parte oncológica, os grandes centros são na nossa região. Apesar de terem regiões do Baixo Tocantins, regiões que servem de referência, mas o principal é aqui, a gente sabe. Então, assim, o paciente, ele, às vezes, faz um procedimento aqui e ele não tem um acompanhamento, ele é totalmente desassistido. Às vezes o paciente que está nessa região, no nosso nicho, na nossa bolha, ele consegue uma assistência. Mas aquele paciente que vai para o interior e retorna, ele fica totalmente desassistido muitas das vezes. Então ele se perde na linha do cuidado, se a gente for analisar.
por questões sociais, questões burocráticas, ele se perde. Então, o grande ponto positivo que eu acredito da telereabilitação é a possibilidade de você atender mais pessoas. É a possibilidade de você levar um atendimento especializado para mais pessoas. Então, assim, é aquela possibilidade de que naquele interior, naquela região mais interiorana, não pode ter um serviço por questões sociais e políticas, a gente consegue levar por meio da telereabilitação. Além disso, existem perfis de pacientes que, por algum motivo, não pode sair de casa. E aí a gente tem o serviço domiciliar que pode levar essa assistência ao paciente, mas muitas das vezes, por alguns motivos, a gente não consegue fazer assistência domiciliar. Então, por exemplo, numa dinâmica de vocês sabem que a parte geográfica ela impacta muito. Não dá para ela atender em Belém, Ananindeua e Marituba Benevide. Então é muito complicado, né? Então, nessa dinâmica, a gente consegue dar uma assistência, por exemplo, àquele paciente que o domiciliar vai uma vez, mas ele precisa de mais acompanhamento, a gente faz a tele. Então, aquele paciente que faz, por exemplo, 2 dias de atendimento presencial e um de telereabilitação. Eu acho que o grande ponto é que as pessoas às vezes pensam que uma coisa não exclui a outra. Então, assim, a gente fala da telereabilitação, mas não como uma modalidade exclusiva de acompanhamento. Ela pode servir de complementar, entendeu? Então, assim, o paciente já faz o exercício, ele vai, por exemplo, vamos dizer que vocês acompanham um paciente aqui em Belém, ele vai viajar para Castanhal. E aí, para a gente repassar para um outro fisioterapeuta, tem que fazer uma reavaliação, às vezes tem questões ali de humanas mesmo, né? O paciente gosta da Ellen, eu vou atender, ele já não vai gostar de mim, porque ele já gosta da Ellen. Então, assim, tem questões assim pessoais. E aí, por exemplo, situações como essa, a gente faz a tela para esse paciente, ele passa o período ali de férias, 15 dias, ou algum acompanhamento que ele vai fazer, e retorna, a gente vai para presencial. Então, a tela é um a mais, é algo que vem para somar. Assim como um recurso, vamos dizer, de realidade virtual, né, que está utilizando, assim como a inteligência artificial. Então, é um recurso que ele vai vir para otimizar. Eu acho que o grande ponto é a gente pensar e falar, poxa, no meu serviço, a gente tem a telereabilitação. Será que ela se encaixa em algum contexto? Será que eu posso estar trazendo benefício para o meu paciente? Porque, Rafael, eu acho que o grande ponto, às vezes, é do profissional. Porque se a gente for analisar, a telereabilitação, ela dá trabalho também. Então, não é uma coisa tão simples. Então, se não for uma área que tu domine muito bem, não te mete, não vai dar. Então, eu sei que tu sabe daquele paciente que tu vai olhar, ele vai te citar o que ele vai, ali vai na tua análise clínica, tu já vai saber o que ele tem. Eu sei disso. Vai ter perfil de paciente que a gente tem uma expertise de atender, que o paciente vai me falar, Léo, eu tô sentindo um negócio. Ah, a gente já sabe o que é na avaliação. Toca lá, bora ver como é que tá. Agora, se é um atendimento que eu não sei muito bem, vou ter dificuldade para fazer o monitoramento por telereabilitação. Isso é um fato. Entendeu? Então, é muito do fisioterapeuta entender a área que ele vai conseguir gerar resultado e principalmente observar como ela vai ser utilizada como uma ferramenta para contribuir para o atendimento presencial. E para aquelas pessoas que não têm essa possibilidade do presencial, a gente leva por meio da telereabilitação. Entendeu? Então, acho que uma coisa não exclui a outra. Não adianta a gente fugir, né? Assim, na história da humanidade, às vezes quando surge uma nova tecnologia, a gente tenta se esquivar ali, não vai pegar em mim aqui e Não tem tal. como. Não tem como fugir da tecnologia, né? Você falou do que é uma realidade já nos Estados Unidos, essa questão do teleatendimento. No meu plano de saúde, eu já recebi já um e-mail falando dessa modalidade já. Sim. Então já recebi no mês passado, eu entrei no site e já estava lá, ó, você agora tem a possibilidade de ser atendido de forma remota, tal. Então, a saúde está caminhando para isso. E assim, a gente sempre tenta fazer um podcast de um tema atual para divulgar conhecimento e Sim. tudo. Então, não é só eu usar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e pensar que eu estou pronto para fazer um Não. teleatendimento, né? Isso é O verdade. negócio é mais embaixo, né? É assim, porque hoje, vamos dizer, a gente tem ferramentas que podem auxiliar também na telereabilitação, né? Então, por exemplo, a gente tem plataformas de vídeo que a gente consegue fazer uma avaliação, a gente consegue pedir para fazer o registro fotográfico, identificar a amplitude de movimento, a gente pode fazer vídeos. Então, assim, a gente precisa realmente da família estar engajada nesse processo, então a família realmente ela precisa, assim como todo o processo, a fisioterapia presencial também, se a família não estiver engajada, não tem como. Mas a gente tem ferramentas que conseguem auxiliar no processo de avaliação, que é o principal, né? Que o pessoal às vezes até sente um pouco de dificuldade. Mas é como eu falei, existe, por exemplo, fisioterapeutas da região sul que atuam só com dor, só manejo de dor. E a gente sabe da complexidade
de atender dor. É totalmente subjetivo, é muito complicado a gente atender dor. E aí esse colega faz acompanhamento, gera resultado. Mas por quê? Porque ele entende, ele agrega valor, ele sabe do que é aquilo que ele está falando. Então, a partir da anamnese, a partir da história clínica do paciente, ele já consegue identificar o tipo de dor, ele já consegue ver qual é o principal tratamento para ele já consegue auxiliar o fisioterapeuta da região. Então, eu falo, Léo, o paciente, eu fiz uma avaliação, eu acredito que ele está com isso aqui, eu acho que seria interessante tu utilizar esse recurso, o que, que tu acha da tua avaliação? Então, é possível também a gente fazer essa interconsulta entre os profissionais. Então, acho que é muita gente pensar fora da nossa casinha, né? Então, às vezes o paciente chega lá comigo, é paciente oncológico, ele chega, Léo, posso fazer musculação? Claro. Verifica com o seu personal, passa o meu contato, a gente conversa, alinha o que está fazendo feito aqui na fisioterapia com o que ele vai planejar. Então, a gente consegue fazer. Agora, se eu chegasse, não faz, eu vou estar mentindo por uma situação, às vezes, que eu não conheço o profissional. Então, a gente precisa realmente indicar e se permitir conversar com outras pessoas, porque muitas das vezes o fisioterapeuta ele tem aquela questão, né? O paciente é meu, não é da ela, é meu, ele vai para ela já perdi. Não, vai lá, vai lá com ela e fala, vê qual é a avaliação dela. Aí ela vai identificar coisas provavelmente que eu tenho uma dificuldade para identificar. Então, parte cardiorrespiratória, ela avalia aí pra gente, o que que você acha? Olha lá, o paciente está assim, parará. Então, é muito do profissional, eu vejo assim. O quanto ele está disposto a se permitir atender e ter ferramentas para pensar no paciente. Porque, como tu falou, depende do paciente. Tem um paciente que tem indicação, tem um paciente. Aquele paciente difícil que a gente atende, o paciente no presencial, o paciente já enrola, a gente, vamos dar Maria, vamos lá, vamos. O paciente não flui. Esse paciente não tem indicação de fazer a telereabilitação. A Sim. gente sabe disso, né? Então, é necessário também nível cognitivo desse paciente. Então, quanto mais a gente entra nessa área, a gente observa realmente que ela foi feita para um perfil de paciente. Uhum. E aí a gente consegue entender a partir do nosso conhecimento sobre a nossa área. Entendi. Para essa reabilitação síncrona, né, que tu Uhum. citou, a plataforma de chamada de vídeo mesmo, É, Meet, Zoom, tu costuma usar? geralmente eu utilizo as plataformas de vídeo mesmo. O que que eu faço geralmente? A gente faz a avaliação inicial, então a gente faz a anamnese, a gente identifica todo esse processo. Se a gente vê que esse paciente, por exemplo, tem uma queixa mais relacionada a equilíbrio, por exemplo, a gente tem vários testes que pode ser feito com familiar e a gente dá o feedback visual. Se a gente perceber alguma coisa que a gente pode fazer por uma escala funcional, em que a gente faz perguntas, a gente consegue realizar. Logicamente que, por exemplo, testes vão voltar à parte respiratória. Um TC6, por exemplo, fica muito complicado a gente realizar, porque o paciente precisa estar monitorando ali, a gente tem que estar fazendo oxímetro, então é complicado. Mas, por exemplo, um TUG, a gente consegue fazer tranquilamente com esse paciente. Então, conforme a gente for fazendo o rastreio, a gente vai ver que vai ter teste que a gente vai realizar e vai ter teste que a gente não vai realizar. Se esse paciente ele tem a possibilidade de vir até você em um momento para fazer esses testes mais específicos, ótimo. Se você não tiver essa oportunidade, você consegue identificar por aquilo que você tem de ferramenta. Ah, Léo, a acurácia é menor? A acurácia pode ser menor. Aí, mas, por exemplo, você perguntar para o paciente, vamos avaliar a parte respiratória, você faz um questionário lá que ele pergunta em que atividade ele tem um cansaço. Você consegue estimar mais ou menos a condição física dele. Não é com a mesma acurácia assim de um TC6, mas você consegue identificar qual é o perfil dele e prescrever um É exercício. melhor do que você não ter nenhuma informação, né? Perfeito, exatamente. Então você não tem nenhum entendimento sobre aquele paciente. Ou muitas das vezes, Rafael, ele vai fazer um acompanhamento errado. Então a minha preocupação como fisioterapeuta é que esse paciente ele tenha um acompanhamento certo. Tá entendendo? Então, assim, o grande problema é às vezes o paciente ele procura outro profissional que não entende sobre aquele assunto e gera problemas para ele. Muitas das vezes não gera resultado. Entendeu? Esse é o problema da fisioterapia. Muitas das vezes não gerar resultado para o paciente. E aí, entra já na próxima pergunta que eu queria te fazer. Essa é uma questão que eu sempre falo, né? A gente vê um cenário da fisioterapia aí hoje, que não é a sua totalidade, Uhum. mas você vê pacientes fazendo longas e longas e longas sessões de fisioterapia e não resolve o problema dele. Aí acaba gerando, o paciente fala assim, ah, a fisioterapia não resolve. Mas de fato, se for uma fisioterapia que o paciente está indo lá e tá, um fisioterapeuta atendendo é, milhões de pacientes num espaço curto de Sim. tempo, de fato o milagre não existe. Você não vai ter resultado entregando uma fisioterapia dessa forma. E
puxando um pouco aqui a sardinha para telereabilitação, que eu tava pensando aqui com a tua fala. Hoje você tem um paciente que você atende presencialmente e ele vai para casa. Geralmente a gente passa algumas recomendações. Faça Sim. isso em casa. E a gente não acompanha. Será que o paciente está fazendo em casa mesmo? Então a telereabilitação poderia ser ainda mais um complemento para quem só atende presencial também, Sim. né? Além desses pacientes que têm essas limitações geográficas sociais também que você falou. Mas, Léo, em relação ao resultado, né, você citou a questão do teu trabalho, né, de mestrado, que em breve aí vai estar sendo Se publicado, Deus né? quiser. Acho que a briga com os revisores já acabou já, né? Agora é só É, esperar ali a publicação. sempre tem, né? Faz parte. Você falou que teve resultados que até te surpreenderam, né? Sim, Com qualidade de vida e outras variáveis. Fala pra gente mais sobre a tua experiência em relação a resultados, porque isso é o que importa, né? sim, Se você tem uma fisioterapia que entrega resultado, você resolve o problema do paciente, você dá uma alta, o paciente não precisa ficar milhões de anos fazendo a fisioterapia com aquelas sessões, você agrega valor também, fala assim, ó, consegui sim, resolver o seu problema. E você tem um potencial cliente ali também que vai te indicar para outras pessoas, né? sim. Então, o resultado é algo extremamente importante. E o que você tem para falar para a gente de resultado e telereabilitação? Rafael, o grande ponto é o seguinte: eu falo que dentro da fisioterapia a gente precisa alinhar expectativas. Então, por exemplo, eu acho que o resultado ele vem daquilo que a gente combina e daquilo que a gente orienta. Então, a gente faz uma avaliação com o paciente, a gente vê aquele objetivo terapêutico. Eu acho que o grande ponto da fisioterapia é que muitas das vezes os colegas eles ficam ansiosos para gerar algo assim imediato, e muitas das vezes se perde num processo clínico. Então, por exemplo, a telereabilitação, ela gera, no meu caso, né, do nosso acompanhamento, ela gerou resultado positivo no pós-operatório, em que a gente observa que muitas das vezes a gente fazendo uma intervenção, esse paciente melhora bastante porque ele estava muito ruim. Então, isso é pesquisa. O paciente que está muito ruim, a gente faz um acompanhamento, ele vai melhorar bastante. Logicamente que ele pode ser que o tempo de recuperação seja menor ou maior, dependendo da técnica. A gente viu que a telereabilitação ela foi interessante no pós-operatório. Quando a gente passa por doenças crônicas, por exemplo, câncer, DPOC, diabetes, que muitas das vezes esse paciente ele passa por um acompanhamento mais longo, em que o objetivo terapêutico, muitas das vezes, a parte neurológica também, é reduzir a progressão, ou muitas das vezes fazer com que esse paciente ele não decline, a telereabilitação ela também vai ser eficaz. Mas ela não vai ser daquele tipo restauradora, ela vai ser de suporte. Então, assim, eu acho que o objetivo ele vai depender muito daquilo que o paciente precisa e o que a gente vai estar entregando para ele. A telereabilitação ela consegue dar resultado, mas para uma indicação específica. Então, vamos dizer, aquele paciente oncológico que passou pelos 5 anos de tratamento, a gente fala que é um paciente sobrevivente de câncer, em que ele precisa se manter fisicamente ativo ou que ele tem uma disfunção que foi realizada, por exemplo, esse paciente teve uma amputação, por exemplo, um paciente com câncer ósseo ou um câncer muscular, que muitas vezes tem que tirar áreas mais específicas. Esse paciente ele precisa muitas das vezes fazer exercícios específicos para uma protetização ou até mesmo para ele não sentir dor. Então, assim, a fisioterapia ela pode ser realizada de maneira remota para manter a qualidade de vida desse paciente. E assim, ele pode fazer por um grande período. O problema todo, eu acho que da fisioterapia não é o tempo de acompanhamento, é o resultado que você gera, aquilo que você identificou e combinou. Então, assim, muitas das vezes lá na clínica a gente avalia o paciente e fala, olha, o tempo médio para a gente recuperar esse problema é dessa forma. Só que isso vai depender do seu engajamento, isso vai depender daquilo que você está fazendo em conjunto comigo. Se a gente não fizer em conjunto, esse tempo ele pode se alongar. Então a gente tira a responsabilidade somente do fisioterapeuta e compartilha com o nosso paciente. E aí ferramentas como a telereabilitação, ela geralmente ela complementa. Então assim, todos os nossos pacientes, hoje a gente já utiliza uma plataforma que eu não vou falar porque ela não patrocina ainda o nosso programa, mas a gente passa vídeos específicos. Então, o paciente faz uma avaliação comigo, eu faço lá, olho a plataforma, ver quais são os exercícios que eu vou prescrever para ele e passo. Nessa plataforma, ela consegue me dar o dia que ele fez, ele consegue me dar o quanto esse paciente, se ele sentiu dor, se ele não sentiu dor, se ele gostou, se ele não gostou. Então, ele me dá o feedback da sessão e do dia que ele fez. Então, ele clicou lá, marcou o dia e fez os exercícios. Então, eu consigo ter um feedback daquilo que eu estou prescrevendo para ele, entendeu? Então ela gera muito mais resultado do que eu falar. Olha, seu João, você vai fazer exercício de levantar o braço, subir, descer, ele não vai lembrar. Ou mesmo com a imagem estática, né? Às vezes imagem estática, a possibilidade dele não fazer corretamente é muito grande.
Então, assim, eu acredito que isso é uma possibilidade de tu agregar valor, e aí até mesmo teus planos de atendimento, o teu plano terapêutico, ele acrescenta, porque a gente fala, olha, a gente vai fazer a fisioterapia presencial, a gente vai fazer a telereabilitação, a gente faz um acompanhamento, porque nada mais é do que quando a gente conversa com o paciente, dá uma orientação, é tempo de trabalho ali, então a gente tem que calcular tudo. Então Queria até, lembrei de uma informação bem importante que tu falou agora, que eu descobri recentemente e não sabia. Tu consegue atuar em outros estados com o teu sim, CREFITO pela telereabilitação, né? sim. Diferente do presencial, que tu precisa do CREFITO do estado, da regional, a telereabilitação tu consegue atuar, então já tem essa fronteira que tu consegue ultrapassar também, né? É A mais uma parte vantagem. geográfica é jogo assim, vamos dizer, se aqui tu trabalha para, vamos dizer, 100 mil pessoas, tu abre isso, teu leque aumenta muito. Então, a Uhum, possibilidade mercadológica é muito grande. O grande ponto é a questão de divulgação, né? Então, a gente sabe que a uhum, internet hoje em dia foi bom e é ruim. Então, divulga uhum. profissionais bons, também profissionais ruins. Então, a forma como te posiciona também, né, ela impacta bastante. E a gente tem aquela questão, né? Ser do norte, né? Tudo que é do norte já não é tão bom, o que é bom vem do sul. Então, a gente sabe que, às vezes, os pacientes de outras regiões falam, ah, de São Paulo, um caboclo do norte lá tá me atendendo, que tô aqui de São Paulo. Então, a gente sabe que tem essa... Tem o preconceito, né? Tem... Mas quando eles experimentam, não largam mais, porque eu tenho É, também diversos relatos no sentido de chegar sim. lá com aquele preconceito, né? Enquanto que o nosso nível científico é gigantesco também. E aí segue todas aquelas recomendações do Crefito também, tá? E do Cofito. Então, prontuário a gente faz também de uma maneira eletrônica. Então, a gente utiliza uma plataforma que a gente faz o prontuário, a gente dá o feedback para o paciente por e-mail. Então, é a mesma recomendação. A parte, vamos dizer, jurídica, ela permanece igual o acompanhamento presencial, não tem nenhuma diferença. Atendimento de forma ética, respeitando a imagem do paciente, a gente não pode estar divulgando lá, olha, tá aqui filmando, então desde que esteja tudo Uhum, organizado, TCLE, então a gente tem todos os termos. E também questão de pagamento, né? Então essa parte da reabilitação é interessante fazer um pagamento antecipado, dependendo daquele paciente, né? Porque imagina, a gente está aqui no podcast, né? Olha o tanto de instrumentos que tem aqui, o tanto de ferramentas. Então a telereabilitação a gente usa o notebook, usa o tablet, usa o celular. Então o paciente está aqui com a tela, mas o meu celular está aqui do lado para ele me ver. Então eu estou uhum, fazendo uns movimentos, ele está observando. O meu áudio tem que estar bom, estou com o microfone. Ó, tô pedindo uhum. ajuda dele lá. Então, assim, imagina a gente montar toda essa estrutura e o paciente não vir. Então, é interessante a gente comprar de maneira antecipada. Um outro ponto também é a questão de valor, né? Não é porque é telereabilitação que o valor é mais barato. Então, muito Uhum. pelo contrário, muitas das vezes é um valor até mais alto pelo nível de complexidade que tu está tendo ali ofertando o serviço. Então, é importante você falar para o paciente, não é porque é tele que o valor é inferior. Não é um Então, subatendimento, né? perfeito, não é um Uhum. subatendimento, Você está não. agregando Porque senão tu tecnologia ao passa serviço, né? até a impressão de que é menos ou que vai ter menos resultado. Que, tipo, presencial é R$ 200 e Sim. pela telereabilitação é 70. Ele vai falar, ué, então é inferior, é mais barato, então é mais Sim. ruim, Por entendeu? exemplo, lá na clínica a gente cobra o mesmo valor. O valor do acompanhamento presencial e remoto, eu falo para o paciente, não tem diferença do acompanhamento. O atendimento é o Uhum, mesmo. Os profissionais são o mesmo, a intensidade com que a gente trata é a mesma, então não tem diferença. O que vai variar, por exemplo, lógico, é às vezes de um atendimento domiciliar que, dependendo do deslocamento, é muito mais caro, né? Então não tem como. Então, é até uma possibilidade do paciente, às vezes, pela questão domiciliar. O paciente não tem uma condição financeira, às vezes, fazer aquele investimento inicial, inicia com a telereabilitação. Então, é um serviço que vocês podem pensar e estar adicionando aí para você. já está aqui, É. ó. Só É tô uma organizando com calma, possibilidade. mas já tá É porque você não engatado. sabe, mas isso aqui já é uma consultoria já, É, né? Não, porque assim, aproveitando os dois. aumenta, né? Então, às vezes, até questões de trabalho, você consegue organizar melhor a logística, né? Então, E a tua esteira de produtos, né? Ter sempre o mais a agregar para oferecer ao paciente. Eu vou com aquela pessoa porque ele tem isso, mas se eu precisar, ele também pode me sim, oferecer isso. Então, isso é bacana. Até sim, de sim. novo, para agregar valor. Muito interessante. Mas eu queria que tu falasse para o pessoal que está assistindo. Eles acompanharam todo episódio e viram que Uhum. é uma possibilidade que querem atuar. Comecei hoje, gostaria de implementar o teleatendimento. Por onde que eles começam? O primeiro passo para fazer o teleatendimento é a gente ver o nosso nicho de mercado. Então, vamos dizer, é o que eu sempre falo em todo canto que eu vou. A fisioterapia, ela precisa ser especializada. A gente agrega valor quando a gente se especializa.
Léo, mas aí tu tá excluindo outros profissionais que estão entrando agora no mercado. Não tem problema do outro profissional atender. Eu acho que é o único ponto que a gente não pode perder nunca de vista é que existe especialidade dentro da fisioterapia. E que ser especialista, ele agrega mais valor pelo tempo de estudo que você tem naquela área. Então, assim, é, quando você segue um nicho de mercado, então vou dar um exemplo meu. Então, dentro da fisioterapia oncológica, o colega que vai atender dentro da fisioterapia traumato-ortopédica, ele identifica a parte respiratória, dermatofuncional, ele vê qual era dele. Dentro da minha área de oncologia, eu vejo qual o perfil de paciente eu consigo dar bastante resultado de forma remota. Então, por exemplo, paciente de câncer de mama é um paciente pós-operatório de câncer de mama. A gente já tem vários estudos demonstrando a eficiência. Então, a gente consegue realizar. Paciente de pós-operatório de cirurgia gástrica, abdominal, que a nossa região tem bastante, a gente consegue ajudar. Paciente, muitas das vezes, que está durante a quimioterapia, não consegue sair de casa por algum motivo, ou até mesmo não tem a possibilidade geográfica de ir, a gente consegue prescrever exercício. O paciente está com fadiga oncológica, a gente consegue prescrever exercício. É, paciente, por exemplo, com câncer ginecológico, câncer de próstata, que tem alguma disfunção uroginecológica, primeiro atendimento a gente consegue atender tele. A gente consegue atender depois como complemento. Paciente que está, às vezes, com uma dor oncológica, a gente consegue fazer um manejo inicial de orientações, observar o que ele tem, tentar identificar a origem da dor, a gente consegue fazer por teleatendimento. Então, o primeiro ponto é, qual a minha área de especialidade? Dentro da minha área, o que eu consigo entregar? O que é possível realizar? O que eu entendo? Se é uma disfunção que eu não consigo compreender, às vezes, muito bem no presencial, como é que eu vou jogar isso para telereabilitação? Então, se é uma área que está tudo bem estabelecido, você monta um protocolo, monta um fluxograma. Paciente, exemplo, câncer de mama, pós-operatório. Fiz a avaliação, depois da avaliação, prescrevo, depois de tal dia, faço acompanhamento presencial, sim ou não? Sim, vou para cá, não, vou para cá. Então, te faz o algoritmo de como vai ser a linha de cuidado desse paciente. Não precisa ser nada muito complexo. Pelo papel, escrevendo, você consegue. Ah, mas tem um Canva, tem um recurso, pode fazer, não tem problema. Mas assim, não é distante, entendeu? É uma coisa que não tem tanta barreira. Então, por exemplo, dentro da traumato-ortopedia, que é uma das áreas que a gente tem bastante fisioterapeuta, reabilitação de coluna, reabilitação de ombro, reabilitação de membro inferior. Tem muitos trabalhos que já utilizam a telereabilitação. Aí, por exemplo, artroplastia do quadril. Talvez seja uma coisa que não seja interessante, porque as Isso é orientações são mais muito delicado. específicas. Mas depois que o paciente já está numa fase mais tardia, que ele já sabe as orientações certinho, aí tu pode iniciar. Às vezes no pós-operatório imediato, a gente dá uma orientação, o paciente não faz isso, ele vai lá e faz, entendeu? Então nesse não dá. Então, Sim. esse conhecimento do que dá e o que não dá vai depender do quanto eu entendo da minha área. E aquilo que você falou também, né? Essa questão de quanto você entende da sua área e do perfil do paciente, né? Perfeito. Vai ter paciente de câncer de mama, que você falou que tem estudos e tal, mas tem um que Não vai não tem um dar. cognitivo que não dá, que não vai dar. E que às vezes vai ser desafio até presencial. Exatamente. Então, é aquilo que a Ellen falou também, mais no começo. A gente, o povo gosta muito da receita de bolo, né? É, Então, não existe fazer o mesmo para todo mundo. Você tem que saber dominar as técnicas, as ferramentas para no momento específico utilizar. E Léo, pra gente finalizar, que passou bem rápido esse episódio, né? Isso Passou passou. rápido. Na sua opinião, vivência, né? Você que é uma referência pra gente também nesse tema aqui na nossa região. E a gente fica feliz, né, de ter muitos profissionais de referência na nossa região, né? Então, Sim. só reforça nessa questão de que a gente também fica feliz de você estar aqui sim. compartilhando esse conhecimento, que é um conhecimento muito importante. Na sua vivência, o que falta para a gente avançar mais nessa área? Seria o fisioterapeuta entender mais esse processo ou o conselho, associações também Uhum. incentivar isso? Na sua visão como profissional, o que falta para a gente poder avançar mais nessa área? Eu acho que momentos como esse aqui de debate, né? Então, eu acho que o primeiro Uhum. ponto a gente já deu, né? É necessário debater mais, é necessário conversar mais sobre as possibilidades da telereabilitação. Logicamente que com o apoio dos nossos conselhos de classe, isso se torna muito maior, tem um peso muito maior dentro da nossa área. Eu acho que o grande ponto do fisioterapeuta é ele entender que não dá para fugir da tecnologia. Acho que esse é o grande parte desse princípio. A tecnologia ela vai chegar. E aí, futuramente, a gente vai ter dois profissionais, né? Aquele profissional que vai se adaptar à parte tecnológica e os profissionais que vão ficar para trás do ponto de vista de resultado. A gente já sabe disso.
E aí, quando eu falo de tecnologia, eu não falo só da telereabilitação, eu falo de tecnologia de uma maneira geral. A gente está vendo, por exemplo, a questão de prontuário físico está sumindo. Você vê, são muitos poucos locais que têm prontuário físico. A maioria é prontuário eletrônico. Isso é excelente. Isso teve booms, assim, de organização absurdo, produtividade. Então, o primeiro ponto que o fisioterapeuta ele precisa compreender é a tecnologia, ela é uma realidade. Eu preciso me adaptar a ela e observar principalmente o que ela consegue agregar no meu serviço. Então, assim, compreender as possibilidades que se tem. Não precisa seguir todas, a gente falou de várias possibilidades que o paciente, que o fisioterapeuta pode realizar, acompanhamento de forma exclusiva, monitoramento, complementar ao atendimento presencial. Existe um mundo de opções, de oportunidades, e o fisioterapeuta observa. Aquela possibilidade, ela se encaixa no meu serviço. Ou essa oportunidade não se encaixa, eu vou ver outras. Então, existe uma série de possibilidades. Então, assim, um grande ponto é, quanto mais eu sei da minha especialidade, mais eu consigo encaixar oportunidades. Isso é muito visível, cara, quando vem uma tecnologia nova para a fisioterapia. Então, vem um recurso, vem, por exemplo, dentro da parte da UTI, eu me lembro que quando veio, tinha um equipamento que a gente usava na UTI, que era um equipamento grande, absurdo, que a gente fazia os movimentos passivos com o paciente. Aquilo aí era uma coisa, assim, para mim, como se fosse da NASA, algo absurdo. A gente vê hoje quanto já evoluiu, já não se usa mais. Existem equipamentos mais modernos que dá mais resultados, são menores, é muito mais práticos. Então, assim, é adaptável. O que a gente está discutindo hoje, pode ser que aqui mais na frente isso seja algo que já esteja bem introduzido e tudo bem. Ou pode ser que não, pode ser que venha um outro tipo de formato, pode ser que a inteligência artificial já esteja muito mais introduzida do que, vamos dizer, a telereabilitação, os vídeos, né? Então, a gente sabe que hoje os feedbacks da inteligência artificial ela agregam bastante. Não substituem o olhar clínico humano, né? Então, a gente já sabe que tem estudos que, por exemplo, avaliam exame de imagem, comparou o profissional com a inteligência artificial, a gente viu que o profissional é muito melhor. Então, mas isso também não quer dizer que não possa ser utilizada. Então, é justamente isso, é o profissional entender. A tecnologia, ela está aí, ela está chegando. O que que eu posso ganhar com o meu serviço com a tecnologia? E aí ele vê essa oportunidade. É a janela de oportunidade. Mas vai depender do O teu esquema é conhecimento. esse, né? Não perder essa janela de oportunidade. Perder o time, né? Às vezes a gente perde um time de uma oportunidade ali que vai nos destacar no mercado, que vai fazer com que a gente tenha visibilidade, consiga ir para áreas que muitas das vezes as pessoas não vão. Então, se a gente perde esse time, a gente fala isso porque a gente empreende, né? Então, o cara que empreende, eu sempre falo, ele tá com a faca no pescoço todo o tempo. Então, empreender, a gente sempre tá buscando, sempre tá trazendo coisas novas, porque o mercado ele é muito dinâmico. Mercado de saúde, então a gente fala de pessoas. O que a gente sabe, quando eu entrei na residência, técnicas que eu fazia, hoje a gente não usa mais. E eu tô falando de 5 anos. Então, assim, a recomendação que eu dava 5 anos atrás, eu não dou mais. É uma coisa É assim, muito dinâmico mesmo. é uma coisa muito louca se a gente pensar isso, né? Então, Por isso que eu acho legal e eu sempre parabenizo o Léo que eles realmente saíram da residência, ele e a sim, sócia, né, e resolveram empreender com uma clínica que tem alto padrão, né, bem sim, localizado ali do lado do Hospital Belém. E eu sempre, quando a gente conversa, eu falo, vocês têm noção do que vocês fizeram? Vocês estão 3 anos abertos, com uma clínica extremamente nichada, que é um público muito específico, e com atendimento personalizado. Então, não é uma clínica que atende plano de saúde ou sim. que atende vários ao mesmo tempo. Então, o que conseguiram fazer em relação pela oncologia e pela fisioterapia de forma geral, né? Como conseguiram aplicar tudo isso, é realmente muito bacana o que vocês fizeram. Parabéns, de verdade. Ele é o parabéns também. E quem quiser seguir vocês aí, saber o que que vocês fazem no dia a dia, querer divulgar teu serviço também, como é que faz para entrar em contato contigo? Pode entrar no nosso perfil lá da OncoReab, né? Então é onco.reab. Também tem o meu perfil que é Leonardo Avis, @Leonardo Avis. Dentro da OncoReab você vai ver eu, vai ver a Ellen, vai ver a Rafa. Então a gente tem um serviço que a gente consegue agregar várias pessoas. Eu sempre falo que a clínica ela está aberta para bons profissionais. A gente sempre escuta todo mundo, ouve, a gente sabe da dificuldade. Muita gente pergunta, Léo, eu quero empreender, como é que funciona? Léo, eu vi isso. Porque muitas das vezes, Rafael, as pessoas veem ah, só a parte boa, né, de empreender. As pessoas veem a gente trabalhando, fazendo uma coisa ou outra, mas não observa a dificuldade desse serviço, né? Então a gente
teve até recentemente a ideia do Fisicolab, que é justamente para isso, né? Para a gente mostrar o limbo, né? A dificuldade, porque na rede social só mostra alegria, né? bacana, né? Só mostra alegria, atendimento e tal, agenda cheia, que hoje para mim eu já estou mudando essa ideia de que agenda cheia é muito bom. Então no início, quando a gente saiu da residência, não, quero lotar a agenda, quero lotar. Hoje a gente já começa a ver que é necessário ter um tempo de qualidade de vida, a gente, com 5 anos só de trabalho, né? Para te ver. Não é muito, não. Então, assim, a gente já começa a pensar realmente em estratégias para otimizar a fisioterapia e a telereabilitação. Ela vem também dentro desse contexto. Então, por exemplo, hoje eu já realizo doutorado, então eu já penso em ter um dia só para eu atender telereabilitação, para que no mesmo dia eu consiga terminar minha tese. Então, a telereabilitação para mim é uma possibilidade também real, né? Para mim, não necessariamente me deslocar de casa, ter esse tempo perdido, entre aspas, de deslocamento, para estacionar, para falar com fulano e tal. Então, é uma forma da gente otimizar a nossa produtividade, porque saindo de casa ela nem conhece, eu falo com todo mundo, então até chegar no trabalho demora. É tempo, Beleza, né? beleza. Léo. Tempo. Então, fica aí uma grande dica, né, para todos. Telereabilitação é uma palavra do momento, então a gente não pode fugir disso. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Que você continue tendo sucesso na sua carreira aí lá na Onco Rehab também, tudo que você for empreender. Obrigado, Ellen. Obrigado aos quem está Obrigada, ouvindo a gente. gente. E só Obrigado. para não esquecer de você curtir e compartilhar com seus amigos, se inscrever aí tanto no Spotify quanto no YouTube para você ficar por dentro de tudo quando sair em primeira mão. E sempre reforçar os nossos grandes amigos apoiadores, Faculdade Inspirar Belém e Amazon Fisiocare. Aqui fica o nosso episódio e até o próximo, né? Até o próximo, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. Obrigado. tchau.